Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo a mais um Espaço Feminino. O tema de hoje do nosso programa é saúde. E nós vamos falar sobre DPOC. Você sabe o que é isso? É doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente vai explicar mais direitinho no decorrer do programa. E para falar sobre isso, nós trouxemos o doutor Alexandre Milagres, que é pneumologista, né, doutor? E coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista. Doutor, mais uma vez o senhor aqui com a gente. Muito especial e muito bom tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, esse canal aqui é fantástico para a gente divulgar informação sobre saúde. Verdade, muito obrigado, né? Muito bom ter vocês com a gente. E a Malga de Paula também está aqui com a gente, que ela é empresária. Não posso deixar de falar que Malga foi a última esposa do Chico Anísio, viveu toda aquela trajetória com o Chico, né, daquilo que ele sofreu. E Malga, muito bom ter você aqui com a gente e espero que você também goste de trazer essas informações e falar sobre esse centro, que vocês abriram. Foi em prol da causa do Chico? O Chico foi um portador de DPOC, ele morreu por causa dessa doença, desse problema. E era um sonho dele que a gente abrisse um instituto para ajudar as outras pessoas portadoras do mesmo problema. E por isso a Malga está aqui para contar um pouco dessa história para a gente. Doutor, o que é exatamente? A gente até falou o significado no início do programa da sigla, mas fala um pouquinho dessa doença. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, o primeiro foco já está dado, né? É uma doença pulmonar, é uma doença que acomete difusamente os pulmões. O fato dela ser crônica, ela diferencia de outras doenças pulmonares que são agudas, por exemplo, como uma pneumonia, ou mesmo a asma, que saiu. A asma fazia parte dessa sigla DPOC. Certo. Mas saiu e deixou nessa sigla, essa sigla alberga duas doenças, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Antes a gente só falava nas duas doenças, mas depois os estudos mostraram que todas as pessoas que têm enfisema pulmonar têm também um pouco de bronquite e vice-versa, bronquite crônica. Então achou-se melhor a gente enquadrá-las, as duas, como uma sigla sobre um guarda-chuva só, DPOC. E a gente tem mais ou menos 2 semanas que o prefeito da nossa cidade sancionou uma lei que a gente propôs, que o nosso grupo propôs, que o presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores apresentou a lei, o projeto, em 2007, e a gente agora, eu estou muito feliz por isso, inclusive, a gente acaba de ser sancionada, já faz parte do calendário oficial do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, uma semana de conscientização da DPOC. E por que é importante a gente ter essa semana? Porque apesar da DPOC ter um impacto imenso em termos de saúde pública, imenso no sentido de a quantidade de pessoas que adoecem por essa doença, a quantidade de pessoas que passam desse plano para outro por causa dessa doença, o custo dessa doença, que é de todas as doenças ligadas ao cigarro, ao tabaco. Ela é 100% ligada ao cigarro? Ou algum não fumante pode adquirir? Em torno de 85% a 90% no mundo em geral das pessoas que têm DPOC, a relação direta com o tabaco. Cigarro. Em 10% com outros tipos de poluentes ou de poluição ambiental. Na África, por exemplo, você tem alguns casos, um número bastante grande, inclusive, de casos de DPOC causadas pela fumaça dos fornos a lenha dentro da casa das pessoas.
Então, aquela fumaça ali, você pode ir inalando aquela fumaça repetidamente. É muito raro ela acontecer se alguém não tiver tido esse tipo de contato. E a Malga está aqui porque ela... Quanto tempo você conviveu com o Chico, ele já numa fase intensa da doença, Malga? O Chico eu conheci ele tinha 67 anos e ele viveu até os 81 anos. Mas aos 67 ele já estava bastante debilitado. O Chico foi diagnosticado, ele fumou muito durante quase 40 anos. Ele foi diagnosticado aos 52 anos com um enfisema, parou de fumar imediatamente, mas como ela é uma doença progressiva, né, obstrutiva, ela foi crescendo, ela foi evoluindo. E aos 67 anos, quando eu o conheci, ele já estava doente. E nós ficamos juntos quase 15 anos. Só num hospital aqui do Rio de Janeiro, ele internou 52 vezes. Olha que doença, gente. E assim, com sérios problemas, assim, ele teve embolia pulmonar durante esse período, ele teve problemas de disritmia. Ele continuou trabalhando após isso? Ele continuou ou não continuou? Não, ele continuou. Ele, inclusive, ele fazia o possível. Mas assim, o Chico, quando ele estava no palco, ele estava gravando, ele se superava. Mas ele tinha muita dificuldade. Por exemplo, no aeroporto, ele precisava de cadeira de rodas para se comover. Bem debilitado. Ele não caminhava. Ele saía daqui, caminhava 50 metros, ele estava exausto. Ele não conseguia caminhar. Agora, doutor, pelo tempo que a Malga está falando, foram muitos anos. Você disse que conheceu ele tinha 67 anos. Você falou que ainda vocês ficaram juntos 15 anos até ele falecer. Ela é uma doença crônica que maltrata, mas ela é lenta, né? Ela é lenta, ela custa dar os primeiros sinais. Você começa a fumar, a média brasileira de iniciação no fumo é 12 a 13 anos, né? Por isso que a gente se esforça tanto para fazer com que as escolas entrem nessa luta. E aí você vai começando a lesar alvéolos, né? O que é o enfisema, propriamente dito? Quando a gente respira, o ar entra pela boca, pelo nariz, entra dentro da traqueia, brônquios e acaba no alvéolo. É no alvéolo que passa o oxigênio para o sangue e o gás carbônico do sangue vem para o alvéolo e a gente expira o gás carbônico. É fundamental esse processo. E existe uma rede de alvéolos nos dois pulmões da gente que chega a 300 milhões de alvéolos. É alvéolo à beça. Então a gente começa a romper alvéolos, é uma doença inflamatória, um enfisema, e vai rompendo alvéolos gradativamente. Existem pessoas que têm essa propensão a romper esses alvéolos, quer dizer, a se tornar um paciente enfisema, uma propensão maior do que outros. Não é todo mundo que fuma que desenvolve enfisema. Antes a gente falava em 15% dos fumantes, agora a gente já fala em 30% dos fumantes. Dobrou, né? Dobrou, talvez não tenha dobrado. Dobrou a nossa capacidade de entender a doença, né? Sim. Já era 30% antes. Então, o que acontece com um paciente de DPOC? Ele tem dificuldade de realizar tarefas onde ele precise de oxigenação. Porque quando você rompe o alvéolo, aquele alvéolo rompido não troca mais oxigênio com gás carbônico. Ele fica praticamente inútil. Fica dentro da gente lá, mas perdido. Ele não tem mais função. E quando você estuda enfisema, num livro teórico de medicina, chega a parte de tratamento. Primeiro tratamento que é preconizado, parar de fumar. Parar de fumar. Só que normalmente as pessoas param de fumar, os fumantes que têm DPOC, já com a doença instalada. E essa doença instalada... Foi o que aconteceu com o Chico. Exatamente, ela tem uma progressão. E aí a gente pode pensar assim, poxa, mas se as pessoas não sabem o que é DPOC, talvez é porque ela não seja uma doença tão importante. Mas a partir de agora, de 2012, o último levantamento de mortalidade da Organização Mundial de Saúde colocou a DPOC como a terceira causa de morte no mundo. No mundo. E como é que pode
90, 95% das pessoas não saber o que é a doença. Agora, por que o senhor acha que era assim? É a falta de conhecimento de liderança mesmo ou não? A liderança omitia por interesses comerciais? O que aconteceu? Adriana, vocês me convidam muito para vir aqui e eu reiteradamente não só agradeço, como elogio essa rede, porque dá espaço para a gente falar sobre os problemas de saúde. A mídia não necessariamente, a não ser que haja um escândalo envolvendo a secretária de saúde, a mídia não necessariamente, ela dedica o tempo que deveria para informar as pessoas. Cabe a nós, ativistas, estarmos permanentemente trazendo esse assunto à baila. A Malga o sofrimento que ela passou e que, sobretudo, viu o Chico Anísio passar, fez com que eles criassem um instituto, que ela vai falar daqui a pouco, que é o Instituto Chico Anísio. Isso vai trazer também o tema mais para a mídia. Mas mesmo tendo sido o Chico uma pessoa tão conhecida e amada, tão amada, eu acho que se eu tivesse criado um instituto cultural para apoiar comediantes ou alguma coisa da área, eu teria recebido muito mais apoio até da mídia. Mesmo assim, você não consegue projeção para a instituição? Não, é muito difícil, porque as pessoas não estão interessadas muito que o Chico Anísio, o que o Chico Anísio tem a ver com montar um instituto para Instituto Chico Anísio, provavelmente a pessoa vai ligar esse instituto ao humor, à televisão, mas a teatro. Saúde, isso não tem nada a ver. Enquanto que era o sonho dele, o grande desejo, porque o Chico dizia e disse durante várias vezes, tem isso gravado, que ele dizia, eu fiz muitas coisas na minha vida, fiz muitas besteiras na minha vida, mas a única coisa da qual eu me arrependo é de ter fumado. Meu Deus. Então ele tinha um arrependimento muito, 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 muito grande de ter fumado, porque o Chico era de uma família longeva, onde pai e mãe morreram com quase 100 anos, ele tem um irmão mais velho. Quantos anos ele tinha quando faleceu? 80 anos. Ia fazer 81. Ele morreu muito cedo. Mas eu acho que essa genética de uma família que tem longevidade ainda se instalou na vida do Chico, porque com enfisema ele ainda conseguiu lutar. Mas é que o Chico tinha o privilégio de que ele tinha toda a medicação necessária, porque a gente podia comprar. Ele tinha condição financeira de se manter ele o tratamento. tinha uma alimentação adequada, porque ele podia. Ele tinha os melhores médicos, porque ele podia, e ele tinha os melhores hospitais. E 99% da população não tem acesso. Não tem. Entendeu? Então, por isso que ele teve uma vida mais longeva do que a grande maioria das pessoas. E todos esses recursos unidos trouxeram uma qualidade de vida melhor para ele nesse período. Trouxeram uma qualidade de vida melhor, mas de um sofrimento psicológico muito grande, porque ele tinha consciência que ele ia morrer. À medida que o tempo passava, ele tinha um medo desesperado de morrer sufocado. Ele tinha muita falta de ar? Muita. Ele tinha muito medo de morrer sufocado. Eu, assim, agradeço a Deus todos os dias que ele partiu no momento que ele estava em coma. Então ele não sentiu isso, mas ele tinha muito medo. O pânico dele era que numa crise de falta de ar, ele morresse. Ele ficava nervoso, então, nas crises ele ficava, de falta de ar. E aí o nervosismo piora a crise de falta de ar. Uma coisa puxa a outra, né? Ele tinha, assim, um sofrimento muito grande, porque o paciente, ele tem uma debilitação muito grande do sistema respiratório, mas ele tem absoluta consciência de que ele tem uma doença que não tem cura, que não tem... as pessoas não estão muito preocupadas em ajudar, sabe? Não tem pesquisas a respeito, muita pesquisa. E ele sabe que ele vai morrer daquilo, mas ele está absolutamente consciente. E não há nada que se possa fazer. Não há nada que se possa. Enquanto que o câncer, por exemplo, que também é uma doença terrível, não desejo a ninguém que tenha um paciente com câncer em casa, mas assim, o câncer ainda, tem muita gente curando de câncer, graças a Deus. Existem alternativas de tratamento, né, que são alternativas de tratamento muito duras, muito sérias, mas tem gente que ainda tem esperança de curar. O enfisema, não. O enfisematoso, ele não tem esperança. Por isso, a necessidade do Instituto. Mas a gente vai, na verdade, a gente vai chamar um intervalo rapidinho agora e quando voltarmos eu quero que você conte pra gente como é que funciona, como que surgiu sobre o Instituto. Tá legal. Nós vamos pro intervalo rapidinho, nós já voltamos.
de volta com o Espaço Feminino. Fala pra gente sobre como foi que nasceu esse instituto e o que ele faz exatamente. Então, o Chico sempre foi uma pessoa visionária, né? Ele via além do seu tempo. Ele, muito antes de começar a falar sobre célula-tronco, ele começou a falar que ele queria ser cobaia de uma pesquisa com célula-tronco para o tratamento do enfisema, mas a gente não conhecia nenhuma. Aí ele foi num programa de televisão bastante conhecido, falou isso e entrou em contato com ele um médico do interior de São Paulo, doutor João no Brasil, Tadeu, o médico era brasileiro mesmo. Doutor João Tadeu Ribeiro Paz, ele é da Unesp, do interior de São Paulo, entrou em contato com ele e falou, eu estou fazendo essa pesquisa. Olha. Mas está em fase animal ainda. Ele está fazendo os testes em animais. Em camundongos. E aí ele pediu ajuda para o Chico e o Chico ajudou a levantar recursos para concluir essa pesquisa. Certo. Depois nós ficamos um tempo sem contato. Quando o Chico ficou bastante doente, ele entrou em contato comigo e disse, olha, eu já passou, já foi aprovado, já está autorizado o CONEP, que é o Conselho Nacional de Pesquisa em Ética Médica, tinha autorizado a fazer o teste em humanos. E ele já tinha feito em 4 pessoas só para testar se era um procedimento seguro. Que a partir daquele momento ele tinha a autorização para aplicar em 40 pacientes. E o Chico estava muito mal no CTI. Ele estava muito mal no CTI, com 5% de chance de sobrevivência. Mas graças a Deus ele sobreviveu, saiu do hospital e passou mais um ano com a gente. E ele começou a fazer esses testes? Não, porque durante esse ano que o Chico ficou vivo depois, nós começamos aí, porque a pesquisa é uma pesquisa cara, nós começamos a abrir o Instituto. O Chico, era um sonho do Chico, abrir o Instituto para levantar os recursos para que a gente pudesse daí concluir a pesquisa com as 40 pessoas. E então o Instituto, ele teve início ainda com o Chico Anísio vivo? Com o Chico Anísio vivo. Ele era o presidente do Instituto, estávamos em fase de abertura, porque tem todo um processo, né, burocrático. E aí foi quando ele adoeceu de novo. Aí ele adoeceu de novo, ficou mais 4 meses no hospital e ele veio a falecer. Aí quando ele faleceu, eu tive que refazer toda a documentação de novo, onde eu fiquei como presidente, abri o Instituto e fui achando que até as pessoas comovidas pela perda do Chico poderiam se sensibilizar e apoiar. E eu não consegui apoio até hoje. Meu Deus. Eu estou correndo atrás sempre. Nós conseguimos através do CNPq, uma parte da verba que já foi autorizada para liberar uma parte dessa verba para o Instituto Chico Anísio, para que seja utilizado para o tratamento. Só que o dinheiro está lá, existe, mas não libera, já faz um ano. Abre-se uma conta para o Instituto. Existe a conta, já está aberta, esperando o CNPq depositar, faz mais de um ano. E esse dinheiro não entra. E nós temos uma lista de 40 pessoas que estão esperando para fazer o tratamento. E dessas 40 pessoas... é esse tratamento desse médico que foi aprovado, é um tratamento novo. Então, nós conseguimos uma parte do dinheiro para fazer pelo menos em 10 pessoas. E a gente não faz... E aí, assim, a cada 3, 4 meses morre uma pessoa dessa lista. Oh, meu Deus! Olha a importância do espaço feminino aqui. E aí as famílias em desespero entram em pânico, entram em contato com a gente e querem saber o dinheiro e não conseguem o dinheiro. E aí, assim, eu procuro as empresas, aí é o seguinte, a cultura e o esporte no Brasil tem uma lei de incentivos fiscal. Eu trabalho com isso, eu sou projetista cultural, mas não tem uma lei para a saúde? Para a saúde não tem, não existe nenhuma lei que tenha incentivo fiscal para a saúde. Então você vai numa empresa... Inclusive, como eu trabalho como projetista cultural também, eu ia te perguntar, eu ia falar, Malga, não tem uma lei Rouanet da saúde? A Rouanet da saúde? Não existe. E aí... os empresários, eles preferem, claro, investir num projeto que tem incentivo fiscal. E, infelizmente, por causa da falta de espaço que a gente tem nos meios de comunicação e tal, a gente não tem uma facilidade de atingir as pessoas para que elas façam uma doação ao invés de um investimento. É porque não tem um incentivo, por uma questão humanitária, porque são 250 milhões de pessoas que sofrem pelo mundo afora, que vão morrer.
logo com essa doença, sem contar os que já têm a doença, mas que não foram diagnosticados, né, doutor? Isso. Porque como a gente estava conversando antes, ela demora a dar os tem sintomas. médicos, inclusive, que quando não são muito experientes, eles até têm uma certa dificuldade de diagnosticar. Então, tem muita gente que já tem a doença, mas que não é diagnosticada, que não foi diagnosticada. Então, diagnosticados são 250 milhões no mundo. Então, uma doação de um valor ínfimo comparado ao que o governo gasta só para tratar os pacientes de DPOC, poderia concluir uma pesquisa que é a única alternativa de cura que a gente tem, porque a pesquisa mais avançada no mundo para o tratamento da DPOC está aqui no Brasil, parada no interior de São Paulo. E o senhor, doutor, o senhor... Ele vai me corrigir daqui a pouco, aqui no ar, ele não gosta que chama ele de... Você. Você tem acesso a essa pesquisa, você, de forma científica, conhece todas as implicações dessa pesquisa e acredita que é uma das soluções para a DPOC. Eu acho que tem que ter mais investimentos justamente nessa área, porque quando a gente fala de rompimento de alvéolo, uma vez rompido ele não volta mais, ele não regenera mais. O tratamento é para que ele não venha se romper? Não, esse tratamento da célula-tronco é que você bota uma célula sem distinção e essa célula se torne uma célula respiratória. Ela vira... Ela é tronco, a gente tem que pensar no tronco de uma árvore, né? Ela é tronco porque dali saem vários tipos de células. E se você coloca ela no local onde a doença existe, ela se transforma naquela célula e vira uma célula e começa a multiplicar células saudáveis. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é investir mais nessa pesquisa e nessa possibilidade de tratamento, porque as células-tronco já têm sido utilizadas em outras áreas da medicina. Em outras patologias. Em outras patologias, em outros órgãos. Quando você diz, por exemplo, que o Chico viveu bastante tempo, mas a gente tem que lembrar, que a Malga ressaltou, que foram 52 internações. Meu Deus. Só no Rio, doutor, só em um hospital. Só em um hospital. Fora em São Paulo, várias vezes, viajando pelo Brasil, ele internava. Uma vez nós estávamos em Campo Grande, ele internou com uma embolia pulmonar, quase morrendo, entendeu? Então, só em um hospital foram 52. A DPOC é considerada, de todas as doenças relacionadas ao fumo, a mais cara de todas. Inclusive, por esse motivo, internações repetidas, com exames caros, com hospedagem, via de regra, nos casos mais avançados, sempre em CTI, por tempos prolongados e com o uso de oxigênio. O oxigênio, dentro da terapêutica médica, entre remédios, exames, enfim, o oxigênio é o mais caro que o atendimento do profissional. Agora, é o que a Malga falou. O governo, ele tem que tratar e trata de pessoas para controlar os sintomas, milhões e milhões. Trata mal. Por que não... E mal, né? Mal. E por que não trazer, então, uma parte disso para um investimento para resolver isso de uma vez por todas? Só para você ter uma ideia... Quem vai dar esse grito? Estamos dando, né? Estamos dando. Estamos dando. Se gasta por ano, os números que eu tenho, informação que se gasta por ano com esses doentes e mal, como você falou, 22 bilhões de reais. E nós só precisamos de R$1 milhão para concluir essa pesquisa. Vocês já tentaram fora? A gente tem alguns contatos com algumas ONGs fora e tal, mas é difícil que fora eles invistam num cientista brasileiro. Não é fácil de você... Cientista brasileiro no Brasil. No Brasil, sabe? E se ele fosse um cientista super renomado e tal, talvez... Mas ele é um guerreiro, sabe? Que fez... Eu acredito. Que está lá no interior e que ele tem... Já foi divulgado em revistas médicas, inclusive internacionais, que ele tem a pesquisa mais avançada no mundo. Vocês estão instalados aonde com o Instituto? Minha amiga, nós estamos instalados na minha casa. Mas é muito bom. É muito bom as pessoas estarem ouvindo isso. Exatamente. Porque assim, se eu consigo recursos, é óbvio que eu não vou pegar esses recursos para criar um espaço, claro que não, você vai investir um escritório. Na pesquisa. Os recursos que eu consegui, eu vou colocar na pesquisa, então eu posso trabalhar isso na minha casa. Com certeza. Os meus colaboradores trabalham das suas próprias casas, a gente tem uma rede, a gente trabalha pela internet, entendeu? Então,
funciona na minha casa mesmo. Eu espero que a gente possa estar sempre aí conectado com vocês, ajudando aí, participando dessa luta contra Adriana, esse mal tão... Deixa eu só te dizer o que essa doença afetou a cultura brasileira. O Chico Anísio, para mim, eu não sou especialista na área, mas para mim é o maior ator brasileiro, um indivíduo com mais de 200 personagens, 200 personagens diferentes. Eu acabo de perder um grande amigo, um amigo pessoal, chamado João Ubaldo Ribeiro, um imortal da Academia Brasileira de Letras, que morreu pela associação justa, semelhante à do Chico Anísio, de DPOC com embolia pulmonar. O Paulo Altran, que era considerado como ator dramático o maior ator brasileiro, foi-se pela associação de DPOC com câncer de pulmão. Vinícius de Moraes, o poetinha que escreveu Garota de Ipanema, entre outros milhares de grandes sucessos da nossa cultura, morreu de enfisema pulmonar, segundo inclusive a sua própria filha deu isso em depoimento gravado. Você tem uma série, o pai do nosso candidato que acaba de falecer, também. Eduardo Campos, Miguel Arraes morreu de DPOC. O candidato ao governo Garotinho, quando a gente estava fazendo um processo de ativismo na Câmara, eu fui em todos os gabinetes e parei no gabinete do Garotinho, falei com ele do nosso esforço para que a gente conscientize a questão do tabagismo. Ele falou, pode contar comigo, porque meu pai morreu de DPOC e eu convivi com todo o sofrimento dele. E agora pode ter certeza que vocês também têm mais um aliado, que a gente vai estar aí junto, tentando conseguir mudar esse quadro e contando com as nossas orações também, que eu acho que Deus acima de tudo, né? Olha, a gente está aqui com a nossa focaccia para experimentar e não tem como eu não trazer a Malga e o doutor Alexandre para a gente provar junto isso aqui. Olha a cara disso, Malga. Uau! Vamos lá, então, Douglas, parte pra gente poder ver como é que ficou essa delícia. Tá bonito, não tá? Tá. É macio, hein? E é macia. Doutor Alexandre, fala sobre o dia 9. Isso, o dia da lei municipal é 19 de setembro. É 9 de setembro, sempre vai ser... 19 de setembro. 19, que é o dia que nasceu o professor Rosenberg, que é um luminar na minha área. Então, todo dia 19 de setembro, o Rio de Janeiro, dentro do calendário oficial da cidade, vai poder discutir esse tema. Olha, isso também foi algo muito positivo. O vereador, né? Carlos Eduardo é quem apresentou o projeto e a gente acaba de muito obrigada a ele, né? Muito obrigada a ele. E vamos nos programar para trazer vocês aqui também para falar dentro da data. Perto da data. Vem para cá, gente. Vamos experimentar isso. Olha, eu temperei um pouquinho do azeite com alecrim. O alecrimzinho para vocês poderem pegar o pão, molharem ali. Gente, vamos. Vamos molhar um pouquinho, eu amo azeite. Esse veio da Itália também, o azeite. Bom Gente, demais. Dá licença. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É ao som desse que a gente chama o intervalo rapidinho. Olha só, a equipe oficial de prova aqui. Muito aprovado? Tudo muito aprovado? Muito aprovado. Totalmente. Agora eu quero pedir para, nessa ordem aqui, doutor Alexandre, começa aqui passando os contatos de vocês. Então, meu e-mail é alexandre@cigarro.med de medicina.br e o celular 988500616. Perfeito. Malga? O site do Instituto é www.institutochicoanisio.org e também a fanpage do Instituto Chico Anísio. Só Perfeito. Perfeito. Douglas, seus contatos, querido. Contato lá da nossa FITEC, né? Sou funcionário da FITEC, instrutor. É FITEC, www.fitec.gov.br. Enquanto vocês conferiam a nossa agenda de saúde, a gente está aqui, ó, só mastiga a focaccia. Mas, doutor, dá um seu recado aí final. A gente está chegando no finalzinho do nosso último bloco. Dá um recado final que o senhor acha, assim, importante. Um recado é que a gente tem que trabalhar em promoção da saúde
e em prevenção das doenças. Eu acho que o foco, sobretudo para países pobres, países de médio desenvolvimento, tem que ser esse. Evitar que as doenças aconteçam. Mas, uma vez que elas tenham acontecido, a gente tem que assumir, o SUS tem que assumir um tratamento correto para essa doença. Os pacientes estão sendo claramente mal atendidos em relação à DPOC no Brasil. Agora, para tudo isso, depende de um posicionamento nosso. Então, gente, nós estamos aqui para fazer a diferença, para poder fazer com que as pessoas se mobilizem em prol de uma causa tão nobre. Eu quero agradecer, doutor Alexandre, agradecer você, Malga, você, Douglas, obrigada. Foi um programa, assim, muito bom, muito especial. Bacana. E eu espero que eles possam estar com a gente aqui outras vezes. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Espaço Feminino. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, se engajem nessa causa contra o tabagismo também. E um beijo grande no seu coração e até mais.